ardente, clamando por ti. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Ó Deus, cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Quando a nossa geração passar, servindo a quem se foi, a quem será, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Que o teu Espírito lidere
lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias, por todos os dias, por todos os dias. Boa noite. A paz de Jesus esteja sobre nós, amém? Amém. Quero convidar você a ir procurando o seu lugar, que nós possamos ir nos desconectando, né? Do mundo, das coisas lá de fora, os nossos pensamentos. Muitas coisas que atormentam a nossa mente, também outras que nos distraem. Enquanto você vai se organizando, quero te dar a oportunidade para te olhar para quem está pertinho de ti e dar mais um oi, um sorriso, dizer que bom que você está aqui comigo, que eu não estou sozinho. Amém. Quero te convidar para que tu vá te colocando de pé. Nós vamos começar esse culto celebrando o nome do nosso Deus, amém? Nós nos reunimos por causa do nosso Mestre, do nosso amado Jesus, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, enquanto você vai abrindo, fala o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas são um estado de felicidade, uma felicidade profunda, plena. E essa felicidade, o ser bem-aventurado, as bem-aventuranças, está totalmente ligado e associado à graça de Deus e à vida eterna. Esse texto das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, tão famoso, né? Conhecido entre nós cristãos, filhos de Deus. E às vezes a gente olha para a palavra e para o texto, que tantas vezes a gente já leu, já ouvimos tantas pregações. Talvez você tenha alguém que vai ouvir pela primeira vez. A gente às vezes não dá tanto valor para a palavra, mas o Senhor, Ele sempre tem algo para falar para o nosso coração. Então, quando a gente lê sobre as bem-aventuranças, a gente está falando sobre a vida eterna, não sobre coisas dessa terra, mas uma felicidade, uma alegria e uma paz que a gente encontra acima das circunstâncias. E quando viu as multidões, diz no versículo 1, Jesus subiu ao monte. E havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu quero convidar você, enquanto nós formos meditando nessa palavra, que o Espírito Santo vá quebrantando o nosso coração, que Ele já vá renovando a nossa mente, que a gente já vá se conectando ao Senhor e à palavra. No versículo 13, então: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E nós queremos encontrar essas bem-aventuranças, amém? Eu quero ser bem-aventurado. Vamos falar juntos? Eu sou bem-aventurado. E a gente não se conecta às coisas da terra. É sobre isso que Jesus está falando no Sermão do Monte. E essa palavra nos alcança hoje, ela vem sobre nós. Que nesse culto de celebração, de adoração ao nosso Deus, que o Espírito Santo quebrante as nossas vidas, que Ele nos transforme. A palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. E nós queremos, assim como esse texto, nos encontrar diante do Senhor, pobres em espírito. Se nós precisarmos chorar, que você chore na presença do Senhor. Que a gente tenha fome e justiça do Senhor. Que sejamos misericordiosos, amém? Que sejamos limpos de coração, pacificadores. E se formos perseguidos por causa da justiça, o reino dos céus pertence a nós, amém? Fecha os teus olhos e comece a fazer a tua oração, a tua adoração pessoal nessa hora, o culto racional ao nosso Deus. Senhor Deus, nós estamos diante da tua presença. Erga as tuas mãos para o céu nessa hora, aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos que nós somos bem-aventurados por causa do teu nome, Jesus. E nós queremos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para os teus filhos, Pai. Porque nós somos teus filhos. Nós não somos mais os mesmos. O nosso passado fica para trás. E nós olhamos para o Senhor, que é o consumador de todas as coisas, que nos faz novos todos os dias. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã, e nós celebramos o teu nome, Deus. Nós te adoramos com as nossas vozes, com as nossas mãos, Deus. Queremos te exaltar nessa noite, e que a tua palavra se cumpra sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nessa hora. Traz cura, Senhor. Traz libertação, transformação de vidas nessa noite, Pai. Nós estamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem preparado. Mas nós também estamos prontos diante de Ti, para Te dar, Deus, o nosso coração, as nossas mãos, a nossa vida, Deus, diante da Tua presença. Nós queremos celebrar o Teu nome e Te adorar. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, celebre o nome do nosso Deus, pois que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, amém? Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança.
nós confiamos nele, que ele está em todas as coisas que nós precisamos. Deus está quando amanhece, ele está no fim do dia. Deus está, Deus está, só ele conhece tudo. Deus está, e o que preciso nele está. Deus está, é o meu consolo. Deus está, minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, cantando, Senhor, com tudo aquilo que nós temos, entregando toda a nossa voz, todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo, te move em nosso meio nessa noite. Nós te convidamos, Senhor. As muitas gerações perdidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, somos nós. Cante ao Cordeiro uma canção. Se você é livre, cante aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre e amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre os somos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, só Ele. Jesus, louvor a ti, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu serás, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Contemple o Senhor nessa hora. Te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo. Coloca os teus olhos no Senhor. Contemple a majestade de Deus, contemple a santidade de Deus. Enquanto nós adoramos o Senhor, Ele vai nos tocando, nos purificando, santificando a nossa vida, nos fortalecendo. Derrame a sua alma diante do Senhor nessa hora. Tu és santo, 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 Senhor. Nós reconhecemos que Tu é a fonte da nossa vida. Nós reconhecemos que Tu é a nossa redenção, Jesus. Nós reconhecemos que o Teu nome está acima de todo nome. E isso começa dentro de nós. Coloca Jesus no lugar mais alto do teu coração, da tua mente. Adore a Ele, agradeça a Ele, se renda a Ele, confesse a sua fé, confesse o seu pecado, confesse a sua necessidade. Nós estamos diante do Rei dos Reis. Sopra Espírito Santo sobre nós. Tenha esse tempo com o Senhor.
Ministra aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite, aquilo que nós precisamos entregar ao Senhor nessa noite. Fala, Deus, no nosso íntimo. Nós queremos estar abertos para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração, na nossa vida. Em nome de Jesus. Queremos ainda orar por algumas pessoas. Nós queremos ter um tempo de intercessão, assim como você está. Continue orando ao Senhor. E agora vamos levantar um clamor pela vida de alguns irmãos, algumas pessoas que nós conhecemos, outras que nós nem conhecemos, mas nós sabemos que o Senhor não tem limites, amém? Ele vai lá, Ele ouve a nossa oração. E se você conhece alguém necessitado, essa é a hora de você colocar o nome dessa pessoa na presença de Deus. Talvez uma necessidade física ou de outra natureza, mas vamos orar por salvação, por cura, por milagres. E a gente quer orar pela vida da Fabielle, uma menina que está internada com pneumonia. Também queremos orar pela Laurinha, da família da Ladir, do José, carregar ela em oração. Também está passando por algumas situações de saúde. E continuamos orando pelo seu Vitor, que também está num processo de restauração. Nós cremos, tem um caminho pela frente para percorrer, mas nós queremos que o Senhor vá à frente, cuidando da cirurgia, de todas as coisas. Então nós, como igreja, queremos orar agora. Faça a sua oração aí no seu lugar, levante a sua voz, comece a clamar a Deus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, depois desse tempo de louvor, onde nós confessamos a nossa fé, onde nós declaramos que as nossas forças vão se renovar em Ti, onde nós declaramos, Deus, que não tem lugar onde a gente possa se esconder do Senhor, do Teu poder, da Tua graça, onde nós declaramos a Tua santidade, as Tuas maravilhas, o Teu nome elevado. E é diante do Senhor que nós colocamos agora as nossas necessidades, orando pela vida, Senhor, da Fabielle, da Laurinha, que o Senhor cuide dessas crianças, Pai, que o Senhor esteja restaurando a saúde delas, curando elas da enfermidade. Cuida também do coraçãozinho, da mente delas, para que elas possam, nesse momento de dificuldade, encontrar o Senhor profundamente, como um Pai de amor. Também oramos por toda a família que fica angustiada nesse tempo, que o Senhor fortaleça a fé. Se eles ainda não Te conhecem, Senhor, que essa oportunidade seja para serem salvos, para que a alma deles seja salva. Oramos, Deus, pelos familiares, aqueles que já creem no Senhor. Fortalece a fé durante a luta, Pai, e que nós possamos receber boas notícias dessas famílias, Pai, daquilo que o Senhor está operando ali. Da mesma forma, nós oramos pelo seu Vitor. Deus, que o Senhor continue cobrindo ele com a Tua graça, continue operando ali, Senhor, aonde nós não conseguimos ver, onde nós não conseguimos tocar. Para o Senhor não há impossíveis, não há limites, e nós clamamos por cura, por restauração, por remissão, em nome de Jesus. Que o Senhor agora esteja operando milagre na vida dele. Nós sabemos, Deus, que ele é um homem que pertence a Ti, e a vida dele já é um testemunho de fé, e através de tudo que ele está vivendo e ainda vai viver, nós clamamos, Deus, que a colheita seja grande para o Teu reino, Pai. Que o Senhor fortaleça a fé dele nesse sentido, e assim de toda a sua família, da Yara, dos filhos, dos genros, noras, Senhor, netos, de todos os familiares. E nós, como igreja, nós fortalecemos a nossa fé no Senhor agora, sabendo que o Senhor está à frente, vai à frente do procedimento, e nós queremos no melhor, Pai. Cuida de cada pessoa, da equipe médica, todos que estarão envolvidos. Nós entregamos todos aos Teus cuidados e já Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo
e ainda vai fazer, em nome de Jesus. E se tem mais alguém aqui, Deus, que está sendo mencionado nas orações, que está passando por alguma dificuldade, que o Senhor esteja estendendo a mão, nós oramos, Pai, para que através dessa resposta, desse milagre, dessa restauração, pessoas sejam salvas, famílias sejam redimidas, e o Teu nome seja exaltado e conhecido como o único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um sorriso de fé para quem está perto de você, você pode sentar no seu lugar. Você sabe como é que é um sorriso de fé? É um sorriso confiante, né? Não é aquele sorriso amarelo assim, talvez, quem sabe. Não, um sorriso confiante, você ri com vontade, porque você sabe que Deus está cuidando de você, amém? Todos são muito bem-vindos nessa noite. Alguém está conosco pela primeira vez num culto da Igreja Seara? Pelo que eu vejo, todos já são da casa. Que bom que você escolheu estar celebrando ao Senhor em família nessa noite. Muito bom rever cada um de vocês. Que a gente possa continuar passando a nossa rede, né, para atrair cada vez mais pessoas, convidando pessoas para conhecerem esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Amém? Eu quero saber dos aniversariantes da semana. Quem fez aniversário de segunda passada até hoje, por favor, levante a sua mão. O Caleb foi segunda. Mais alguém? Então, Caleb, que Deus te abençoe, que alegria poder caminhar a vida de fé ao teu lado, como irmão em Cristo. É uma alegria, né? Como mãe também. 15 anos, gente. Quem deu colo para esse menino? Levanta a mão. Olha aí, olha aí. Essa igreja te carregou no colo. E agora está aí, né? Um baita rapaz que ama a Deus. E nós te amamos muito. Essa igreja te ama. Tu continue guardando o teu coração. E que tu seja muito feliz. Amém? Vamos aplaudir a vida do Caleb? Não vai embora sem dar uma esmagada nele, tá? Antes de ir embora hoje. Ai, cuida do dedo, né? O baterista está com o dedo quebrado. Muito bem, gente. Então, quero falar um pouquinho para a igreja, que ontem a gente teve um dia muito especial aqui nesse lugar, né? A gente deu início a um programa muito rico dentro da Igreja Seara, que vai acabar tocando todas as famílias da igreja, que é o programa CRE, né, a Caminho da Restauração Emocional. E foi assim um tempo sensacional, né? Conversando assim com quem estava, acho que todos nós tivemos muitos momentos reveladores, né, diante de Deus assim a respeito da nossa vida emocional, né? Eu descobri que eu tenho muitos problemas emocionais. Alguém está comigo? Né? Então, assim, nós somos, em decorrência do pecado, né, muito afetados emocionalmente, muito afetados. Então, você provavelmente está nesse time também, né? E o professor, pastor Sérgio, né, que é o autor desse material, inclusive do GPS da alma, ele que desenvolveu. E ontem a gente teve o privilégio, então, de ter essa aula com ele, né? Que é o autor, muita sabedoria, derramou muita vida sobre nós. Foi um tempo incrível, assim, onde a gente foi muito ministrado. Passou muito rápido o dia, né? E a gente pôde realmente mergulhar no nosso interior e ser confrontado. E por que eu estou compartilhando isso com a igreja? Porque a gente está no ano de ser e fazer discípulos. E mesmo que você talvez não está inserido no programa CRE, a gente quer te carregar junto nessa jornada de cura emocional, de restauração emocional. Porque a gente entende que a igreja é um lugar para aqueles que estão doentes. Jesus veio não para os sãos, mas para aqueles que precisam de médico. Então está tudo bem a gente reconhecer as nossas limitações, os nossos problemas emocionais, e a gente quer ter um espaço dentro da igreja seguro para falar sobre isso e para vencer esses problemas. Porque a gente entendeu ontem que quando a gente recebe um diagnóstico, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. A gente não pode só, agora eu entendi que eu tenho isso, ok, que alívio, pronto, vou continuar vivendo igual.
Não, quando eu recebo um diagnóstico, eu preciso buscar resolver aquilo, para ficar bem. Então, da mesma forma com as nossas emoções, quando eu percebo e entendo que tem algo disfuncional, eu preciso colocar isso em ordem. E é isso que a gente vai fazer nas próximas 12 terças, né, onde o nosso programa vai continuar. E vai ser uma jornada linda, né? A gente está muito animado. Ontem foi só um mapeamento, né? Foi uma investigação, como ele disse. E agora a gente vai começar para a prática, então, da busca dessa restauração. Então, que você, como Igreja Seara, possa orar por isso. Orar pela vida daqueles que estão no programa. Orar pela saúde emocional da igreja. Porque nós queremos ser discípulos saudáveis, né? Em todas as áreas espirituais, físicas, mas também emocionais. O que mais tem, porta fora, aqui dentro também, mas porta fora, é gente com problema emocional, né? Ele deixou muito claro ontem para nós, principalmente pós-pandemia, né, onde muita gente ficou confusa com tudo aquilo. E tanta coisa já aconteceu depois disso, enchente, desastres. Então, tem muitos problemas emocionais por aí, às vezes mascarados, mas eles estão. E nós queremos receber essas pessoas e estarmos preparados como igreja para cuidar bem delas. Então, é sobre isso o programa, né, de restauração emocional. E você, Igreja Seara, faz parte disso. Então, coloque isso nas suas orações, para que a gente logo comece a ver os frutos. Amém? E na próxima oportunidade, se inscreva e participe junto conosco. Eu tenho 2 avisos. O primeiro não é um aviso, é já falando do discipulado, né, do tema da igreja. Nós temos a lição de Mateus, o tema do ano, né? Então, hoje nós temos uma dica aí da vida de Mateus. A gente já teve uma, essa é a segunda. E com Mateus a gente aprende a ter disposição para deixar o passado. Mateus abandonou sua vida de riqueza e conforto para seguir Jesus. Aprendemos a importância de deixar o passado para trás e seguir a Cristo. Então, isso é muito importante, né? Quando nós decidimos nos tornar discípulos de Jesus, não tem como a gente carregar a velha vida junto. A gente precisa abandonar algumas coisas. Por isso que ele faz o convite: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o convite de Jesus envolve disposição para deixar o passado, porque Ele tem novidade de vida para cada um de nós. Amém? Então, que o Espírito Santo gere no nosso coração disposição para deixar o passado para trás. As coisas ruins, mas também as coisas boas, não no sentido de esquecer elas, mas às vezes a gente fica só vivendo do passado, né? Eu era tão bom 10 anos atrás. Nossa, como aquela época era boa. A gente ainda vive na época boa. Depende de você viver o melhor que Deus tem para você. Então, deixa o passado para trás. Traz a memória o que te dá esperança, mas não fica se alimentando do passado. Viva o hoje e tudo o que Deus está colocando diante de ti. Amém? Semana que vem nós teremos a noite de fé e avivamento em São Leopoldo com o pastor Samuel Piangers, muito conhecido nosso. Ele estará na igreja INA do pastor Kleber e da pastora Dete. Dias de fé e avivamento, no dia 23 de agosto, que é sábado, serão 2 momentos, às 6 da tarde e às 8h15 da noite. Então vai ter um intervalinho ali. Toda a igreja está convidada para participar. Na verdade, o pastor Kleber disse: fala para o pessoal para ir em peso para lá, né? Porque a gente sempre trazia o Samuel para cá. Então, esse ano a gente concentrou num lugar só. Quem precisar de carona, comecem a se falar, se combinar. Mas ele está com muita expectativa de encontrar todos vocês. Então, não me deixem num aperto, né? Se esforcem para ir, para que a gente possa fazer uma caravana bem legal para estar indo lá no sábado, tá bom? No domingo ele também vai estar em São Leopoldo. Se alguém quiser participar do culto lá, está abençoado. Mas nós teremos o nosso culto normalmente aqui às 18 horas. E, mais um aviso, o Chaama está se aproximando, dia 6 de setembro, ainda tem alguns convites, então que você possa ainda nos ajudar, né, para que a gente venda todos os convites. Mas, junto com isso, nós queremos estender
essa campanha do leite integral para toda a igreja, porque isso é algo que a gente sempre faz, só a Rede Ama, via chá. E no chá a gente arrecada leite integral, e com parte do lucro do chá a gente compra leite integral e dá para a Liga, né? Para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então isso é uma parceria que a gente tem dos últimos anos, e todo ano a gente tem a intenção de superar a última meta. Então, na primeira vez foi em torno de 900 litros, e na última edição nós alcançamos 1.490 litros. A gente queria muito bater essa meta. Então, a gente está trazendo a igreja junto, para que você nos ajude a divulgar. Muitas vezes tem pessoas que querem ajudar e não sabem onde ajudar, né? Às vezes conversa com pessoas que gostam de dar um rancho, de fazer uma coisa. Então, você pode mandar esse lembrete, já está na comunidade da igreja, compartilhar com pessoas, colegas de trabalho, né? Pessoas, ó, você quer participar de uma causa? Porque tudo que entrar de leite vai para a Liga. Né? E elas ficam tão gratas, isso supre ali um tempo delas, né? Não muito, porque elas precisam de muito leite, mas elas ficam muito felizes. Então, a Igreja Seara de Sapiranga está arrecadando leite integral em parceria com a Rede Ama, em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Nos ajude a superar a doação do último chá. Nós receberemos os leites até o dia 7, que é no domingo pós-chá. Então, até aquele domingo, você pode estar trazendo aqui para a igreja, né? Ou, se for uma doação maior, nos avise, a gente pode buscar, tá bom? Então, nos ajude a divulgar isso nos próximos domingos, nas próximas semanas, para a gente bater essa meta. Amém, igreja? Amém. Então, quero enviar as crianças para o culto infantil. Deus abençoe a vida de vocês. A paz, igreja. Agora a gente vai para o momento das ofertas. E eu quero compartilhar algo com vocês hoje a respeito de honra. O que é honra? Respeitar, estimar, elogiar e preferir em honra, dar preferência a outros, estimando-os acima de si mesmos. Então, em Êxodo 20, versículo 12, Êxodo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E faz algum tempo que eu tenho meditado sobre isso aí, sobre honra. E eu lembrei assim do meu pai, né? Ele faleceu muito cedo, ele teve um infarte assim fulminante, né? Com 53 anos, é um jovem, né? E eu não conseguia honrar ele como ele merecia. E eu sempre peço perdão a Deus por isso. Que eu tinha uma vida assim meio atribulada, né? Com muitos problemas. E isso passou. Eu não era do Senhor ainda também. Não fui ensinada. E eu gostaria de ter honrado ele como ele merecia. Mas quem tem o seu pai aqui na terra ainda, tem essa oportunidade de honrar. Como? Eu acho que não tem alegria maior para um pai, de um filho chegar para ele: ó pai, estou passando por isso, por isso, por isso. Tu pode me ajudar? Eu acho que a maior alegria de um pai, que o filho chegue para ele e pergunte isso. Porque o pai e a mãe estão sempre prontos para ajudar, sempre prontos a ouvir, sempre prontos a apoiar. E o nosso Pai que está nos céus, o nosso Deus, é igual. Ou melhor, né?
E quero também que vocês abram 1 Crônicas 29, no versículo 11, onde o rei Davi honra o Senhor, fala palavras maravilhosas para ele. É uma oração de Davi. 1 Crônicas 29, versículo 11, que diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Vamos ler ali o 12 também. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, Davi era apaixonado por Deus. Ele honrava Deus com as suas palavras, com as suas ações, com seu coração e com o seu louvor. Ele honrava Deus em todas as áreas e em todas as coisas. Davi reconhecia sua dependência de Deus e sabia de todo o coração honrar ao Senhor. Honrar é oferecer a melhor parte de tudo que você tem. E você pode honrar o Senhor. O Senhor te dá oportunidades de honrar através das tuas orações, através do teu louvor, através das tuas ações que engrandecem o nome do Senhor. Também em Provérbios 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o que o Senhor nos diz com essa palavra? Honrar ao Senhor. E Ele nos abençoa quando nós honramos o nome dEle, quando nós obedecemos a sua palavra. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, já estamos fazendo desde que esse culto começou. Então eu gostaria que você pegasse a sua oferta agora, seu dízimo, ficasse de pé na presença do Senhor, do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Nós estamos aqui usufruindo daquilo que o Senhor criou, daquilo que Ele nos deu. Por isso, levanta agora a tua oferta, teu dízimo. Começa a dizer palavras bonitas para o Senhor. Começa a dizer o quanto que Ele é grandioso, o quanto Ele é soberano sobre a tua vida. Se Ele está em primeiro lugar. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, te engrandecemos nessa noite. Nós queremos te honrar, Senhor, de todo o coração, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, e o Senhor é o Criador de todas as coisas, dos céus, do mar e de tudo que neles há. O Senhor é o nosso Criador. Por isso, Senhor amado, nós te honramos nessa noite, com os nossos louvores, com as nossas orações, Senhor, com o nosso de todo o coração, e também com os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque não queremos que falte nada na casa do Senhor. Obrigado, Pai. Ajuda meus irmãos, Senhor, a viverem essa palavra, a te honrar a cada dia, te colocar em primeiro lugar em suas vidas, Pai. Nós te agradecemos e consagramos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Traga sua oferta com alegria na presença do Senhor.
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve pousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Senhor nesse lugar. Te amar pelo que é. Talvez você precise de um abraço nessa noite. Voltar à inocência. Talvez você só precise de um abraço que confirme que Deus é teu Pai. E acreditar. Se você tem necessidade de receber esse abraço, só levante a sua mão e você vai receber um abraço representando o abraço de Deus. Levante a sua mão no seu lugar. E se você que está aí está sentindo talvez desejo de encontrar alguém, dá esse abraço representando o Pai. Seja usado nessa noite. O amor de Deus está aqui, Ele vai se manifestar através de você. Nós precisamos ter certeza nessa noite de que Deus nos abraça com braços de amor. Seja usado por Deus para curar alguém nessa noite. Seja usado por Deus para manifestar o amor do Pai nessa noite. Espírito Santo, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Não tenha medo de pedir um abraço, mas que possamos ter coragem de dar um abraço. O nosso Deus deu o seu Filho por nós. Por isso, você que tem Jesus Cristo, dê um abraço em alguém. Vá até alguém, não importa se Deus colocou alguém no teu coração, vá até essa pessoa e abraça ela agora. Diga que ela é importante ao Senhor. Diga para ela que ela é a menina dos olhos, que o Senhor a ama, que o Senhor se importa com ela, que ela não foi esquecida, que ela não foi desamparada, que ela não foi simplesmente uma obra do acaso. Não, ela foi sonhada por Jesus, por Deus. Diga isso para ela em nome de Jesus, que você possa ser agente do Senhor, agente de transformação de Deus na vida uns dos outros. O Senhor nos chamou para sermos um corpo, e o corpo edifica uns aos outros. A igreja tem a obra. A igreja diz lá em Coríntios que elas são muitos membros de um só corpo. Por isso, toque alguém, ministre a vida de alguém, ore por alguém agora em nome de Jesus. Peça que o Espírito Santo encha essa pessoa, essa vida, em nome de Jesus. Este vaso, Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos olhando para Ti, nós não estamos olhando para mais nada. Nós queremos ver o Senhor, Deus, manifesto em nosso meio. Que o Teu amor, que a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, que o Teu favor alcance os corações em nome de Jesus. Pai, nós não somos órfãos, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Por isso Te revela, por isso, Senhor, Deus, ministra, Senhor, aqueles que estão em dúvida a respeito do Senhor, enche os seus corações agora em nome de Jesus. Pai, nós não queremos, Deus, olhar para mais nada a não ser aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio, porque o vento, Deus, ele sopra para onde Ele quiser. Nós não sabemos de onde Ele vem, para onde Ele vai, mas nós sabemos que Ele é real, porque nós sentimos, e assim é a presença do Teu Espírito. Pai, Tu, Deus, que criastes o céu e a terra por meio da Tua palavra, Tu que és tão grande e maravilhoso, que medes, Senhor Deus, os mares na palma da Sua mão. Caio em Tua graça.
venha derramar esse amor. Venha encher, Deus, a tua igreja. Venha trazer, Deus, o selo no coração dos filhos. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Senhor, nós estamos aqui e nos sujeitamos à tua palavra. A tua palavra é a verdade. Por meio da tua palavra, céus e terras foram criados, e por isso nós damos autoridade ao teu Espírito que governa a igreja. Nós somos apenas agentes, mensageiros, Senhor Jesus Cristo, porque nós carregamos a graça e o favor do Senhor. O que tem poder para transformar é o que está dentro de nós, e o que está em nós é teu Espírito. Por isso nos sujeitamos a ti e te pedimos: fala. E à medida que o Senhor for falando, venha incendiar e queimar nosso coração. Venha despertar a nossa fé, e que a nossa fé não seja uma fé, Deus, de aparências, mas seja uma fé viva, uma fé, Deus, que toma atitude, uma fé, Senhor Deus, que vive. Por isso, ministra a vida sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha para a pessoa do teu lado, diz para ela: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Se você não sabia disso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ação veio de Deus. Deus toma a iniciativa para dar o seu Filho, para criar a ponte, o elo de ligação ao Pai. Mas o mesmo João que declara que ele que foi dado por Deus, o seu Filho, diz que, mas todos aqueles que o receberam, ou seja, que o aceitaram, que creram no seu nome, que entenderam que precisavam ser governados pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Diga para a pessoa do seu lado: você crê? Você crê? Aos que creem serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, a igreja, ela se trata de nós anunciarmos Jesus Cristo como o Senhor, aquele que governa, aquele que domina, aquele que tem em suas mãos o controle, não apenas do mundo, porque o mundo está sujeito ao Senhor, mas a minha e a sua vida precisam ser governadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas para que eu e você sejamos governados pelo Senhor, precisa haver uma atitude em nosso coração, ou seja, uma disposição, precisa haver em nós coragem. E é isso que nós queremos falar essa noite, a respeito de coragem, porque é através da coragem que eu e você podemos entregar, e para entregar o controle, porque aquele que controla bem alguma coisa, ele não consegue entregar.
Irmãos, eu me considero que eu sou um bom motorista, mas a minha esposa diz que não. Às vezes ela não diz isso, mas ela fica impaciente, porque eu acho que eu confio tanto no meu braço, que eu faço coisas vou além do limite. Mas eu e você, e eu, às vezes, quando tenho que entregar o volante para alguém, eu fico ali nervoso, porque eu queria que fosse do meu jeito, que poderia acelerar um pouco mais, poderia passar ali mais pertinho, tem um espaço, sobra 2 centímetros de cada lado, então dá para passar, entendeu? É assim, mas quando eu não estou no volante, eu fico preocupado. Por que não vai? E ali fico angustiado. E a maior angústia do homem é perder ou entregar o controle da sua vida. Porque nós fomos criados para dominarmos nós mesmos, governar a nossa vida, tomar as nossas próprias decisões, fazer do nosso jeito, fazer aquilo, mas precisa ter coragem para poder entregar. E além de tudo, ter a coragem de entregar, ter a coragem e ter a essência de descansar, confiar naquele que nós entregamos a nossa vida. Jesus veio governar eu e você, e Ele deseja fazer isso, Ele quer fazer isso. E a pergunta é, você quer que Ele governe a sua vida? Precisa haver coragem para entregarmos a nosso coração a Ele. Amém? Nesse tema nós queremos trabalhar essa noite, e por isso quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Uma passagem que eu gosto muito dela. Ela está lá escrito em Marcos 6, também está escrito em João 6. Mas aqui, Mateus, que nós vimos a lição dele, capaz de entregar, olha o Mateus dando lição para nós, coragem de entregar a sua vida para deixar o Senhor governar a vida dele. Mas Mateus registra algo que só ele registra a respeito desse momento que os discípulos passaram. Ele registra algo extraordinário a respeito da vida de um homem que eu fico fascinado por ele, pelas atitudes dele. Ele sendo um homem tão sanguíneo, tão uau, agora vai, daqui um pouco agora já não vai, já quero voltar atrás. O sanguíneo é assim, ele está empolgado, daqui um pouco não está mais, ele vive altos e baixos, assim era a vida de Pedro. Mas quando ele é dominado, esse temperamento dominado na presença do Senhor, ele vive com impulso, vive com coragem, vive com disposição para servir a Deus. Vamos ler o que diz aqui, esta passagem, diz o seguinte: Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, ou seja, agitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, a quem? Aos seus discípulos, até o barco, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, apavorados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas.
Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, irmãos? Esta passagem nós podemos explorá-la de diversas formas. Eu já ouvi pregações de diversas formas, podemos atacar em vários pontos dela, mas ao ler esta passagem, eu comecei a pensar a respeito da caminhada de fé, ou seja, da jornada de um homem. E aqui nós podemos colocar etapas mostrando como um homem pode ter a coragem de caminhar com Jesus, e como é a sua jornada, o que acontece nesta jornada, e como termina o fim desta jornada. Ou seja, nós podemos olhar para a nossa vida e colocar a nossa vida de fé dentro desta passagem. Eu quero começar dizendo, como diz ali, Jesus insistiu com os seus discípulos, para o quê? Para entrar no barco. Meus irmãos, Jesus talvez tenha insistido na vida de alguns, ou talvez Jesus tenha insistido através de você a levar a passagem, a palavra de Deus, a pessoas dizendo: saia desta vida, venha para o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, deixe Ele governar, deixe Ele tomar as rédeas, o controle, descanse, pare de guiar sozinho, pare de se arriscar, de tirar fininho, deixa Ele governar. Talvez você está aqui, você está andando com o Senhor e acha que porque um dia viveu, conheceu a Bíblia, veio talvez de uma família que falava a respeito do Senhor, mas a salvação ela é particular, ela é individual, e nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e entender se as nossas rédeas, ou seja, o controle, o domínio da nossa vida não está nas mãos do Senhor. O Senhor ainda não é o dono, o que governa as nossas vidas. Porque se nós entregamos e tomamos de volta, ficamos nesta briga, nós estamos dizendo: Senhor, eu não estou confiando plenamente em Ti. Mas Jesus insistiu, Ele disse: não, Senhor, eu quero ficar contigo. Não, vai, avance. O Senhor insiste para que eu e você entramos, seja no barco, entrar na vida cristã, entrarmos para andarmos com Ele, para experimentarmos outra. Mas para entrar no barco é uma jornada que começa de um lado, porque o barco ele sai de um lado, ele vai chegar no outro. O barco ele tem um destino, e a minha e a sua vida, quando entramos na vida com o Senhor Jesus Cristo, este barco vai nos levar até um destino, e nós precisamos estar neste destino. Quem sabe qual é o destino final do barco? O outro lado da terra, né? Lá no Mar da Galileia. Mas olhando para as nossas vidas, esta vida, entrar no reino, nos levará até o reino, até os portões do céu, a entrar e ouvir do Senhor: entrai para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, porque você me honrou lá na terra, porque você falou do meu nome, porque você não cansou de fazer a minha vontade, porque você cumpriu os meus mandamentos, porque aquilo que eu dizia, porque você deixava eu governar, os teus ouvidos estavam atentos a mim, os teus olhos estavam atentos a mim. Então entra para o gozo do teu Senhor. Reme mais forte, reme mais devagar, tenham atenção. É o que o Senhor, como comandante desse barco, quer guiar a mim e a sua vida. Mas, olhando para isso, olhando para as circunstâncias, nós precisamos entender, e eu quero dizer: se você ainda não entrou no barco, Jesus quer convidar você nesta noite para entrar. Jesus vem ao nosso encontro, e aqui nós lemos na passagem que Jesus estava longe, e Ele vai de encontro aos seus discípulos, e primeiro Ele quer encontrar aqueles que ainda não entregaram, não confiam plenamente nele, ou seja, precisamos olhar para Ele e não se assustarmos
porque Ele vem ao nosso encontro, Ele vem à nossa presença, e isso pode gerar dificuldades de crermos. Podemos confundir Jesus com um fantasma. Pare e comece a olhar para Ele. Aquele que vem é aquele que quer o teu bem, aquele que quer governar a sua vida. Por isso, pare de lutar com Deus e entregue a sua vida a Cristo. Não deixe que a sua razão, o seu eu o domine, mas que você entregue isso a Ele. E o que significa olhar para o Senhor? Deixar que Ele dirija a sua vida, deixar que Ele tenha a última palavra sobre você, sobre todo o seu ser. Jesus vai fazer uma mudança no seu interior, se assim você o quiser, na sua mente, nos seus olhos, no seu comportamento, no seu caráter, porque Jesus quer governar todo o nosso ser, e precisamos deixar Ele fazer isso. Mas sempre tem uns que diz o seguinte: eu não quero ser governado, eu não quero perder o controle. Então, meus irmãos, essa vai ser uma vida medíocre, vazia, uma vida pequena, uma vida mais ou menos, uma vida que não vai fazer a diferença. Vai ser uma vida sem sal, que não vai temperar ninguém, que não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Você vai estar em qualquer lugar e não vai fazer a diferença lá, porque o que faz a diferença é Jesus em nós, porque Ele diz que você é o sal da terra. Logo depois que a Bruna leu ali o Sermão do Monte, a primeira passagem, quando termina, a bem-aventurança é: vocês são o sal e a luz da terra. Então nós precisamos entender que fomos chamados para ser isso. Mas se você quer ser insípido, sem sabor, não deixe o Senhor governar a sua vida. Não viva desse jeito. Mas você que tem coragem para entregar, você que tem coragem para viver com Jesus, você precisa entregar a sua vida. E quando você entrega a sua vida, você vai ver numa crescente, Deus vai trabalhando e agindo em nossos corações, vai fazendo a diferença dentro do nosso ser, porque nós até hoje, nós temos vivido, até entregarmos a vida a Cristo, vivemos uma vida apenas natural, mas Deus não nos chamou para vivermos apenas uma vida natural, mas para vivermos uma vida no sobrenatural, vermos coisas maiores que os nossos olhos são capazes de ver, e por isso Jesus está chamando eu e você, para termos coragem de viver o sobrenatural. O natural de uma vida de um crente normal, de um crente meia boca mais ou menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui numa palestra, eu, minha esposa e o Caleb, lá no Summit, como é que é? Summit, aqui em Sapiranga. Vamos ver uma palestra da Hortência. A mulher estava pilhada, encorajando os homens e as mulheres, todos que estavam ali, a não ser uma pessoa mais ou menos. Porque o mais ou menos ele vai ser esquecido, mas que fizesse a diferença, que fizesse e que tivesse coragem de assumir responsabilidades e de se tornar o melhor que pode ser, dando o seu melhor, o seu esforço. Ela contou um pouco da sua jornada, da sua história, e o tamanho a determinação dela, que ela aprendeu a jogar basquete aos 14 anos, e aos 16 ela estava na seleção brasileira. Tamanho a vontade e a determinação. Mas, olhando para esse exemplo de vida, mas eu não quero me apoiar nisso, mas me espelhar nisso, para poder entregar e viver algo maior com o Senhor, porque Ele não nos criou para vivermos um âmbito natural, mas para vivermos o sobrenatural. E aqui agora entra a história deste homem Pedro, que eu sou fascinado por ele, que ele deu muitas mancadas, mas ele teve muitos acertos. E eu e você precisamos espelhar na coragem que este homem teve, porque ele, como os outros discípulos, estavam no barco vivendo uma vida normal, atravessando para o outro lado. Acontece que vem um vento e começa a soprar e se levanta ondas e começa a chacoalhar o barco, fazer com que as coisas saiam do controle. Mas este homem, ele experimenta, não só aqui, como ele já experimentou outras vezes, a ação, a intervenção, o sobrenatural na sua vida, porque ele tinha convicção de quem era Jesus, e ele sempre foi isso. Aqui nós vamos ver uma atitude aonde ele tem coragem para sair do barco, ou seja, sair do natural, ir para o sobrenatural, a viver coisas maravilhosas, e Deus nos chama
para sair do natural, para vivermos o sobrenatural com Ele. Aqui dentro desse barco estavam homens que estavam andando com Jesus, que ouviam o seu ensinamento, as suas palavras, homens que foram arrebatados e viram multidões sendo arrebatadas pelo ensino de Jesus Cristo, viram corações sendo enchidos, alimentados pelas palavras de Jesus. Mas aqui eles estavam vendo sinais e maravilhas por onde Jesus andava, louvando e adorando e bendizendo ao Senhor. Que vida destes homens vendo isso! Mas há uma diferença entre ver o que Jesus faz e de receber ou ser um agente do Senhor Jesus Cristo. Porque você pode estar talvez na igreja vivendo uma vida natural, vendo o Senhor agindo e fazendo coisas maravilhosas na vida de alguém, vendo o sobrenatural, tocando pessoas, mas você não sai do barco, não, ou seja, não sai do natural para o sobrenatural. E Pedro teve a coragem de dizer: Senhor, porque primeiro ele tremeu, primeiro ele gritou, como todos os outros, é um fantasma, e o que vai acontecer? E agora estamos perdidos? Não. Mas o Senhor vem com a palavra: acalmem-se, coragem. Primeiro que Jesus disse: coragem. Ou seja, não tenham medo, não vacilem, não desanimem, fiquem firmes na posição de vocês. Pedro teve a coragem de dizer: Senhor, eu quero ir além, eu quero sair do natural e viver o sobrenatural. O que está passando na sua vida, o que você está enfrentando no dia de hoje, ouça Jesus dizer para você: coragem. Ouça Jesus dizer: não tenha medo. Esta é a hora em que os valentes deixam o natural e passam a ver e viver no sobrenatural. Pessoas que vivem no natural vivem uma vida rasa, mas os que vivem no sobrenatural vão a águas profundas. Pelo menos eu, quando vou para o mar, eu não gosto de ficar ali no joelhinho. Eu gosto de ir, eu vou, meu irmão, eu vou. E às vezes, quando a minha mãe está junto no mar, é o griteiro: vem para fora, grita. O que esse guri está fazendo? Claro, eu não vou tão longe, irmão, mas eu já vou para dar uma boiada, para sentir assim. Eu não estou no controle, mas eu estou ali. Por quê? Porque eu quero viver isso. E essa realidade é o que eu quero viver com Cristo, é o que Pedro viveu aqui nesse momento. Ele teve audácia e coragem de dizer: Senhor, eu quero sair do barco. Ou seja, eu quero sair do natural para o sobrenatural. E esse é o primeiro ponto que Deus quer trabalhar no meu e no seu coração, para despertar. Você tem coragem de dizer: eu quero sair do barco? Muitos dizem: não, eu quero viver. E às vezes você está orando e pedindo: Senhor, eu quero viver coisas extraordinárias. E eu creio, eu vejo na vida do meu irmão, e eu sei a história de alguém, e no trabalho alguém fala, e tem vivido isso e vivido aquilo, eu também quero viver. Uau, quem quer viver o sobrenatural de Deus? Levanta a mão aí, amém? Glória a Deus, isso tem que queimar e arder no nosso coração. Mas uma coisa acontece, para vivermos isso, Pedro vai nos ensinar, que é crer na palavra, e esse é o segundo ponto. Quem anda no sobrenatural, crê e obedece à palavra e à voz de Jesus. Meus irmãos, para viver o sobrenatural, você precisa obedecer, você precisa crer na palavra de Jesus. E aqui o fascínio que eu vejo de Pedro, porque ele tem esse ímpeto de dizer: Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Ele não disse: eu vou, ele disse: Senhor, tu mandas eu ir. Por que mandas eu ir? Quem lembra quando Pedro foi chamado? Pedro foi chamado lá pescando. E lá ele virou a noite pescando. Não pegou peixe nenhum. Pescador experiente, disse: o mar não está para peixe. Vou recolher as redes, vou para casa, hoje não dá. Jesus chegando, pede o barco e diz: olha, agora é hora de volta para pescar.
Tu quer me ensinar a pescar, eu pescador? Eu é que governo minha vida, eu que governo esse mar, eu tenho o controle dele. Eu sei que não dá para peixe hoje, mas Jesus disse, vai. Tá bom, Senhor. Aí está a atitude de Pedro, a coragem de Pedro de dizer o seguinte: Senhor, sobre a tua palavra eu farei, porque tu disse, eu irei. E o que acontece? Ele experimenta o sobrenatural. O seu chamado é um chamado sobrenatural, os seus olhos viram coisas que ele não viu, e ele se rende ao Senhor, e o Senhor o chama e passa a servir, e essa é a marca de Pedro, porque sobre tua palavra eu farei. Então ele teve a coragem de viver o sobrenatural mais uma vez, mas agora ele não vai de forma sozinho, porque quando nós vamos de forma sozinho, nós não estamos olhando e observando a palavra do Senhor, nós não temos a direção, nós não temos a confirmação do Senhor. Então ele disse, Senhor, se é tu, manda que eu vá. Manda que eu vá. Se temos coragem de pedir algo para Deus, temos que ter coragem para crer na sua palavra, de esperar a sua resposta, de esperar a direção de Jesus. Porque se agirmos por nós mesmos, nós com certeza vai dar errado. E aqui ele olha para Jesus como o verbo encarnado, a palavra viva, aquele que fez os céus e a terra. Pedro diz, e ele se move no sobrenatural, eu digo, essa ação só Jesus pode fazer. Ele tem poder para mudar as circunstâncias, ele tem poder para quebrar as leis naturais, porque você já caminhou sobre as águas, já conheceu outra pessoa, além do Pedro que está registrado? Nunca vi. A lei natural diz que vai afundar. Mas ele creu naquele que tem poder sobre a lei natural, aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou o universo. E Jesus teve o poder de fazer isso na vida dele, porque ele cria na palavra, ele dizia, ele é o verbo vivo, o encarnado que fez por ele, para ele, são todas as coisas, o Senhor, o verbo que fez tudo está nele, e ele creu na palavra. E quando ele diz isso, o Senhor fala, e o que Jesus disse? Vem. Ou seja, sobre a tua palavra eu irei. Se tu diz vem, agora eu vou. Eu só vou quando o Senhor dizer vem. Quando ele vem, então ele vai. E o que acontece? O que acontece com Pedro? O que acontece? Caminha. Irmão, se Jesus disse que é para vir, ele foi, ele caminhou. Ele andou sobre o mar, ou seja, ele creu na palavra, ele estava olhando para a palavra, ele olhando para Jesus, ele foi e andou sobre as águas. Ele começou a experimentar, a viver o sobrenatural. E uma coisa que não podemos deixar para vivermos o sobrenatural é deixar de tirar os olhos da palavra, é deixar de tirar os olhos de Jesus, é tirar os nossos olhos disso. É questão de tempo a nós virmos a naufragar, a afundar, a baixar, a voltar a viver o natural. Enquanto ele estava olhando e observando, focado no Senhor, ele estava vivendo o sobrenatural, mas muitas vezes nós temos dificuldades de estarmos focados, atentos, entregues com um olhar fixo à palavra, ao verbo encarnado, a Jesus Cristo. E somos ligeiramente, às vezes, levados a olhar para o outro lado, a olhar para longe da palavra, e quando a palavra não é mais o suficiente, a tendência é afundarmos. E esse é o terceiro ponto. Quando deixamos de olhar para o Senhor, para a sua palavra, para deixarmos de agir no sobrenatural, reconhecendo que Ele está fazendo a diferença. Quando tiramos os olhos dele, da palavra dele, afundar é uma questão de tempo. Pedro não afundou logo nos primeiros passos. Meus irmãos, pensa na nossa jornada, quando Jesus te chamou, você disse sim, ou se você não disse sim, hoje é a sua noite de dizer sim, de dizer chega de governar. Senhor, governa, eu tenho tentado do meu jeito e tenho derrapado, batido, escorregado, tropeçado, se machucado. Não que isso não vá acontecer com o Senhor no controle, mas você estará em descanso, em repouso, confiando plenamente nele. O Senhor quer guardar a tua vida, te governar, te levar pelo melhor caminho, mas você precisa deixar.
Mas quando a palavra de Deus, quando o Senhor não é suficiente, a nossa fé vai se esvaindo. E quando nós vemos Pedro andando sobre as águas, desde que você entregou sua vida a Cristo, você tem andado com o Senhor, talvez você está vivendo esta vida, ora vai, ora não vai, você está experimentando o sobrenatural de Deus, a ação de Deus sobre você, mas quando você deixa de olhar para Ele, o que acontece? Começa a afundar. E qual que é a atitude? Corre para o barco de novo, porque senão eu morrerei. Volto nadando. Aqui ele não voltou nadando, nós vamos ver depois. Mas, enquanto ele cria, ele olhava, ele observava, ele focava, ele andou, ele viu coisas maravilhosas. Você tem olhado para o Senhor. Se você tem olhado, não tem desviado a sua atenção da palavra do Senhor, você pode viver o sobrenatural. Tenha coragem de pedir, mas tenha coragem de ouvir e esperar o Senhor dar a última palavra, dar a direção, e que você possa viver. Mas o que acontece é que algo chama a atenção de Pedro. Não podemos trocar a nossa atenção, não podemos olhar para os movimentos inconstantes da vida, ou seja, as ondas. A onda ela não é constante, ela é inconstante, ela sobe, ela desce, às vezes é mais forte, às vezes é mais fraca, assim é o vento, sopra um pouco mais. Ou seja, Jesus é constante, ele vem caminhando reto, e Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, algo constante, algo sólido, ele estava igual a Jesus, mas quando ele olhou para as circunstâncias, os altos e baixos, ou seja, pode ser da vida, quando ele prestou atenção nas ondas e nos ventos, ele ficou inconstante e começou a afundar. Pedro estava constante enquanto permanecia com os olhos em Jesus. Não tem como permanecer de pé se estamos prestando atenção nos movimentos, nas ondas, nos ventos que tentam roubar a nossa atenção, que tentam impedir de nós vivermos o sobrenatural, para nos colocar de novo no natural, a não fazer a diferença, porque muitas vezes eu e você fomos chamados para manifestar o sobrenatural à nossa vida, para levarmos o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não tire os olhos do Senhor, não deixe as ondas chamarem a atenção, os movimentos do mundo terem êxito sobre você, trazer você para eles. Não, porque quando olhamos para as coisas do lado, ou seja, para as inconstâncias deste mundo, a tendência de afundarmos. Olha uma onda, eu vou falar uma onda. Quem é que viu a onda que deu há umas 2, 3 semanas atrás? Que todo mundo foi nessa onda. O morango do amor. Quem é que fez o morango do amor aí? Levanta a mão. Não tenha vergonha, irmão. Isso. Eu não fui atrás de morango, mas a minha sogra fez, nós comemos, estava bom. Mas acontece que todo mundo foi uma febre, uma enlouquecido, vamos atrás de morango. Ela disse que foi procurar morango, não tinha, mercado não tinha, fruteira não tinha, ninguém tinha. Porque a onda passou, todo mundo abraçou aquela onda. Não que não é errado comer o morango do amor, está tudo certo com o morango do amor. Mas isso mostra que o homem é movimentado por ondas. Ah, tem uma onda ali, naquele lugar tem uma onda, tem algo diferente, eu vou para lá porque ali... Se eu ali, os caras dão pirueta no ar, os caras falam uns negócios diferentes, e às vezes você não ouviu a voz do Senhor, então não tem como ir. Se você não tem o vem do Senhor, ou vai do Senhor, se você não diz sobre a tua palavra, eu direi, não faça, não entre na onda, não vá nesta onda. Mas as ondas deste mundo querem distrair, querem disfarçar, nos levarmos para longe do Senhor, levarmos a nossa vida, que quando olhamos para Ele, temos firmeza e temos segurança, porque quando olhamos para a onda, ela vem mais alto, ela gera medo, ela gera insegurança, e com o passar do tempo, nós iremos afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Por que eu acho que ele andou bastante no mar, não foi só 2, 3 passinhos? Se eles não reconheceram Jesus de longe, e Jesus disse de longe, sou eu, opa, então deixa eu ir, então eu vou. Para ele ir, ele teve que ir longe, caminhar bastante, ou seja, você está caminhando nessa jornada de fé, numa vida de fé com o Senhor,
E quem sabe você agora, nos últimos tempos, tem começado a observar as ondas, ou não parou de olhar as ondas. Ei, é hora de sairmos do natural para vivermos o sobrenatural do Senhor. Deixa o morango do amor, fica só com a maçã do amor, é mais gostoso. Brincadeira, irmãos. É o primeiro, o único, é o maravilhoso. Então, nós precisamos olhar para o Senhor. Mas o diabo é especialista em mandar ventos, em criar ondas para tirarmos nossos olhos daquele que é firme, daquele que nos dá estabilidade, daquele que caminhamos com firmeza. Meus irmãos, não tenha medo de olhar para o Senhor, continue olhando para o Senhor, porque as ondas do mar da vida, já diz a canção, vierem te naufragar, vierem te sufocar, faz o quê? Segura na mão de Deus. Nós vamos ver isso aqui, aleluia, glória a Deus. E a próxima tema aqui, o próximo ponto, segurar na mão do Senhor, pela mão do Senhor. Ou seja, o que o mundo tem falado, talvez filosofias, talvez tenham colocado água no ministério, na palavra do Senhor, talvez igrejas não tenham entregado a verdade, têm entregue meia verdade, têm colocado Deus como um Deus que é obrigado a dar tudo o que você pede, de Ele ser o seu mordomo, que você está ali pedindo, Ele tem que estar servindo. Não, é ao contrário, nós que temos que ir até Ele, nós temos que olhar para Ele, porque se nós tivermos uma posição diferente, nós vamos naufragar. Quais são os problemas ou as ondas que estão gerando em nós, tirando os nossos olhos do Senhor? Não sei. O que tem tirado os seus olhos do Senhor, da palavra, do eterno? Talvez uma busca por uma vida boa neste mundo. Não é errado ter isso, mas quando isso está acima do Senhor, você começa a olhar para as ondas, e a tendência e o naufrágio e o afundar está aí, começa a afundar. Meus irmãos, você pode chamar ondas e ventos de muitas coisas, problemas, casamentos, financeiros, ter dor de cabeça com filhos, ter preocupações com os filhos. Não sei o que você enfrenta ou passa, mas nesse momento, continue e permaneça olhando para o Senhor. Mas uma coisa é importante, quando você está passando por dificuldades, e nós podemos passar, talvez algo chamou muito a atenção e nós desviamos os nossos olhos do Senhor. Deixamos de viver o sobrenatural para viver o natural, o raso. Deus não te quer no raso, Deus não te quer no natural, Deus te quer no profundo, vivendo o sobrenatural, mas você precisa ir olhando para Ele. Mas se vierem a naufragar, olhe para Jesus e seja corajoso, tenha coragem de dizer como disse o Simão, o Pedro: salva-me, Senhor, socorro. E diz que logo o Senhor pegou a mão, ou seja, ele já estava longe, estava pertinho de Jesus. Meus irmãos, você está vivendo uma vida com o Senhor, buscando intensamente, às vezes a onda vai vir para impedir que você chegue no Senhor. Olhe para o Senhor, viva para o Senhor e clame: Senhor, me ajuda. Se você vier a naufragar, se você vier a sucumbir, não tenha medo, porque ainda você não morreu. Se você afunda, você pode afundar. Você já caiu na piscina? Quem é que sabe nadar aqui? Quem não sabe, tem bastante gente. Quem tomou banho de piscina, tu afunda, mas o que acontece? Já fez assim, tira os pezinhos do fundo, tu vai voltar. Por mais que tu afunde, o baque seja grande, tu vai voltar. Tu não vai morrer de imediato, mas se permanecer nessa posição, você morrerá. Mas que tenha coragem de gritar: salva-me, Senhor, pega-me pela mão. E o Senhor quer fazer isso conosco, na nossa fé. Talvez
na nossa jornada, na nossa vida de fé, tem faltado coragem de viver o sobrenatural, temos esquecido de viver o sobrenatural, temos naufragado, temos afundado. É a noite de olharmos para o Senhor e dizer: salva-me, Senhor, eu não quero morrer, eu não quero ficar esquecido neste mar, eu não quero que o barco passe, que a vida de fé passe, vá embora, que os outros cheguem ao outro lado e eu permaneça aqui, venha a morrer no meio do caminho, no meio do mar. Não, você precisa dizer: Senhor, salva-me, ajuda a voltar para uma vida, que nem que seja de novo no barco, mas para que você possa lá dentro de novo viver o sobrenatural, confiar e crer e ver o Senhor agindo. É hora de nós clamarmos, é hora de nós pedirmos por socorro, hora de nós olharmos de novo para o Senhor, e Ele nos colocará de pé e nos levará para um lugar de segurança, um lugar de firmeza. É isso que Jesus quer fazer, porque se Ele veio ao nosso encontro é porque nós precisávamos, e nós vimos o sobrenatural, mas nós precisamos estar do lado dEle. Quando Ele está com Ele, aonde Ele estiver, estaremos seguros. E que eu e você possamos ouvir do Senhor, e se Ele falar: homens de pequena fé, não tenha medo, seja corajoso de dizer: sim, Senhor, mas eu quero permanecer firme no Senhor a partir de agora. Eu não quero largar o Senhor, eu não quero deixar de olhar para a palavra e crer no Senhor. Não tenha medo de dizer Senhor e de adorar ao Senhor como eles adoraram depois. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Reconheça isso diariamente na sua vida, para que você possa viver uma vida fora do natural, mas experimentar o sobrenatural. E por isso eu quero te desafiar nesta noite, quero concluir a palavra, também queremos ter um tempo de oração aqui. Meus irmãos, e aí o Joso já embarcou numa música aqui que já mexeu nos meus bril aqui, no meu interior. Quero ser como criança. Deixa eu falar mais baixinho para ficar mais afinado. Meus irmãos, essa música fala muito comigo. Porque o que eu e você precisamos é da segurança do Senhor. E sermos seguros pelo Senhor é estarmos nele, olhando para Ele, indo em direção a Ele, recebendo o toque, sendo segurados pelo Senhor. Deus nos chamou para não vivermos apenas uma vida de fé natural, uma vida de dia a dia, de fazendo coisinhas certas, mas Ele nos chamou para viver um sobrenatural. O barco vai chegar do outro lado, você precisa estar dentro do barco, mas você precisa não ter medo, ter coragem de permanecer no Senhor, e quando Ele te chamar para viver coisas extraordinárias, que você diga: Senhor, manda eu ir, e espere a resposta do Senhor: eu irei. Deus nos chama para vivermos uma nova vida, e você que ainda não entregou, ou seja, não colocou a direção, o governo da sua vida diante do Senhor, você está lutando e brigando com o Senhor vai ganhar, vai vencer. Por isso, se renda a Ele, deixe Ele se tornar o Senhor da sua vida. E é isso que eu quero fazer com você nesta hora. Você que talvez vem nesta casa, você que está aqui, mas ainda não disse sim ao Senhor, não disse: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero fazer isso essa noite. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé nesta hora para orarmos, enquanto o Joso vai ministrar aqui uma canção. Hoje é noite de salvação, é noite onde Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Se você não está no barco, se você não está na caminhada do Senhor, se você não está vivendo uma vida de fé verdadeira, real, hoje Jesus te chama: entre no barco. Ele está insistindo com você, Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, deixe o Senhor governar a sua vida. Se você não se posicionou ainda, se você não se rendeu ainda, se você não entregou o seu governo, é hora de você vir, ter coragem de vir. A palavra fala sobre coragem, coragem de entrar, coragem de sair do barco, coragem de ir em direção ao Senhor, porque o Senhor já está vindo em sua direção, Ele já está insistindo com você, Ele já está dizendo: vem. E por isso, você que não entregou sua vida a Cristo, eu quero orar com você aqui. Venha,
saia do seu lugar e venha, porque queremos orar com você. Queremos orar sobre a vida, para que você tenha algo novo no seu coração, em nome de Jesus. Meu irmão, não saia daqui sendo você dono da sua vida ainda. Deixa o Senhor ser o dono. Deixa Ele governar a sua vida. Vem e anda até mim sobre as águas do mar, certamente andarei. E se acaso eu vier afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar. Se você está vivendo uma vida de fé, mas você nesta vida ainda tem olhado os movimentos das ondas, algo tem gerado e tem feito em seu coração você vir a submergir. Venha entregar ao Senhor, venha pedir por socorro a Ele. Quando você clamar por socorro, Ele vem pegar na sua mão. Se você tem uma dificuldade, está enfrentando algo na sua saúde, na sua família, na sua casa, no seu casamento, se você está enfrentando problemas com os filhos, se você não sabe como agir, se você tem feito do seu jeito, não tem deixado o Senhor governar, pare agora, olhe para o Senhor. Eu te convido, venha aqui ao altar do Senhor, saia do barco, tenha coragem de dizer: Senhor, pegue a minha mão, Senhor, me socorre, Senhor, me ajude. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Se você tem perdido a coragem, venha buscar coragem. Aqui nós queremos orar com você, nós queremos ministrar o seu coração. Em nome de Jesus, não vá para casa da mesma maneira que você chegou, em nome de Jesus. Pare de brigar com o Senhor, pare de brigar consigo mesmo. Mas eu estou na igreja já faz anos, eu sei, eu confio. Mas talvez é só o natural. Chega de natural, Deus nos chama para o sobrenatural. Lança a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem e anda até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei. E se acaso eu vier afundar, percebendo a fúria do mar. Você que está nos assistindo de casa, eu quero abençoar a tua vida. Que você possa ter coragem de estar conosco, de congregar nesta igreja, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de se render a Ele. Para de dar desculpas ao Senhor, para de viver no natural e comece a viver o sobrenatural, porque Deus está te chamando para uma nova vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe, você que está em casa. E assim nós encerramos aqui o nosso culto online, em nome de Jesus. Mas nós que estamos aqui, meus irmãos, nós fomos movidos